Olá, estamos aí reiniciando nossa mensagem de Cosóquio e Apocalipse. Então aqui nós podemos ver os relatos do capítulo 8, mostrando exatamente a situação que está hoje dentro daquela sede que eles dizem ser a casa do Altíssimo. Só que, mediante as Escrituras, não tem nada a ver, porque a casa que eles falam hoje não é mais, porque eles não aceitaram. Eles encheram ela de tudo quanto foi abominação. Quando o texto de Cosóquio se refere a réptil e outras coisas, nós podemos entender que ele está falando exatamente dos animais e das impregnações de nomes de blasfêmia que foi colocado dentro do sistema doutrinário. Isso aqui as pessoas não têm um pingo de noção do que o profeta está falando e do que está acontecendo nos dias atuais. Porque na realidade é uma barbaridade. Quando ele diz assim, vê agora, filho de Alro, o que eles estão fazendo dentro do lugar onde seria a minha morada aqui com eles, tá? A imagem do ciúme. Quando você vai estudar sobre imagens, sobre o Cristo, sobre o Jesus, você vai se decepcionar se você conseguir identificar que esse Cristo, ele é exatamente a mesma palavra imagem. No hebraico arcaico, ele é imagem. No grego latim, ele é Cristo. Apocalipse 14, Apocalipse 13, versículo 14, eu estava falando ao contrário. Façamos uma imagem, aquela que ferida a espada foi morta e sobreviveu. Olha, tem muita coisa que a gente vai falar aqui, mas as pessoas só podem entender melhor no dia que sentar para fazer um estudo, tá? Fizer um estudo tranquilo, porque são muitas coisas para explicar. Foi feito esse Cristo, façamos uma imagem, e a doutrina que era seguida pelos sacerdotes era exatamente os jesuítas. Os jesuítas tiveram que dar lugar ao cristianismo. Eles dizem que quem criou o cristianismo foi o imperador Domingos Constantino. Mentira, nunca foi. Até porque no tempo de Domingos Constantino, a convenção de Domingos Constantino, segundo o que já estudamos, ele se converteu ao Deus Ra. O Deus Ra é o mesmo Deus Sol, é o mesmo Jesus. Mas para que as pessoas não saibam que esse horror de Deus, esses nomes, tudinho, envolve apenas uma entidade só. É o mesmo Jesus. Então, para fazer uma unificação entre espírita, católicos e protestantes luteranos, o nome jesuíta não ia dar certo. E assim o protestantismo luterano disse, façamos uma imagem. Aí quando você vê lá o verso de Apocalipse, capítulo 13, verso 14, e diz os que habitam sobre a terra. Que terra é essa? A terra é exatamente a região, Estados Unidos da América do Norte, segundo fala aqui o profeta, do lado norte. Então era o restante daquele povo que agora estavam se convertendo ao luteranismo. Lutero não tinha nada a ver com a doutrina de Yahushua Homer Hushihai, menos ainda o catolicismo. Yahushua nunca teve envolvimento nenhum com o sistema romano, nem o imperial e nem o papal. Tá? A doutrina de Yahushua, ela foi separada desde lá de Yahushua Oleim. Quando os Yahudins, sacerdotes, na sinagoga rejeitaram Yahushua, ele disse no livro de Al-Hanan 1:9
a 1:11, ele disse: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. A mulher cananeia que clamava, dizendo: olha, minha filha está terrivelmente endemoniada. Ele disse para ela o quê? Mulher, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de El-Choru. E ela se humilhou-se e ele atendeu a ela. Veja bem que ele tinha um propósito. O povo de El-Choru, o qual hoje é chamado de Israel. Mas lá na frente ele diz: eu vim para os meus e os meus me rejeitaram. Foi o tempo em que ele fundamentou o grupo dos 12. E deu a ele exatamente aquilo que era para dar aos sacerdotes. Mas os sacerdotes rejeitaram e levaram ele para a morte. Pois esse era o trabalho dos sacerdotes mesmo, era matar o cordeiro. E eles cumpriram. E para isso veio para eles também uma maldição. Então agora, no período laodiceano, até os discípulos foram atingidos. Veja bem que os Yalhudim dos judeus, ou seja, os judeus, eles pagaram parte do preço de sua maldade nas mãos do agagita Hitler. Hitler matou quase 6 milhões de judeus ou para mais. E você se pergunta, como isso pode acontecer e por que será que o Altíssimo não meteu a mão no meio? Não, eles pediram a maldição para ele e os filhos deles, lá em Mateus, no popular Mateus capítulo 27, versículo 25. Crucifique e deixa que o sangue dele caia sobre nós, sobre nossos filhos. E Yahushua não podia fazer nada por eles. Então, o que acontece? Agora, nós temos aí dois tipos de pessoas e dois tipos de agagita. Um faz a matança dos judeus da sinagoga. O outro toma a frente e derruba o protestantismo de Yahushua HaMashiach. E aí ele disse que levantou 93 teses sobre a Igreja Católica. E isso faz com que até os adventistas peguem aí e digam que a Igreja Católica um dia foi a Igreja do Altíssimo de Yahushua. Ou conversa feia, moço. Na realidade está no livro Grande Conflito. Só tem uma coisa que eu digo para vocês. É exatamente paganizada. Assim como a Bíblia João Ferreira de Almeida está cheia de paganismo, os escritos de Ellen White também, eles encheram de paganismo, os PhD da Igreja Adventista, tirando os textos verídicos e colocando as baboseiras deles, porque eles gostam da mentira. Eles hoje não podem se levantar e trazer uma verdade porque eles destroem o sistema. Mas o Criador levanta os 144 mil selados. Ele diz aqui, olha, passa no meio, tá? No meio e sela na fronte dos que suspiram e gemem por causa das abominações causadas no meio dela. Eu digo para todos que vão ouvir esses áudio-vídeo, os adventistas, os PhD sabem muito bem que eles traíram o Salvador Yahushua HaMashiach. Eles sabem muito bem que o nome dele nunca foi Jesus, ou Deus, ou Cristo, ou Espírito Santo. Todavia, eles insistem porque eles têm exatamente... tinham, né? Porque agora há pouco foi derrubado. Eles tinham um acordo entre Lutero e o papado. E esse acordo era exatamente aonde eles receberam CNPJ que isentou eles de impostos. Os ricos e abastados de Apocalipse capítulo 3, do verso 14 ao 17. E o Criador diz toda a sentença para eles. Então, de onde veio a riqueza deles? Exatamente, de uma negociação entre Lutero e o Papa. Pois o protestantismo que rola hoje, o falso profeta de Apocalipse 16, 13, esse falso profeta não é os 12 discípulos de Yahushua, mas sim o inserimento de Lutero, quando ele tirou os discípulos e colocou a doutrina dele baseada na teologia, na filosofia e na psicologia. E Yahushua nunca mandou seus discípulos fazer tal coisa. E esses que estão sendo selados são exatamente aqueles que estão voltando para os princípios deixados por Yahushua HaMashiach, porque ele não veio fazer outro ministério, tá?
ele não veio. Essa semente foi tirada através de Ellen White, tá? Essa mulher foi uma sofredora, mas uma profetisa, porque Yahushua usou ela para trazer reformas que é necessário que nós façamos agora nos últimos dias. Apesar dos adventistas estar descascando os livros, tirando, modificando para que a gente não saiba as verdades, tá? Mesmo assim nós já sabemos. E Al-Hulhin nos deu o privilégio de nos dar o conhecimento e continua nos dando o conhecimento. Ele disse: obrigado, Pai, porque ocultasse essas coisas aos sábios e entendidos e desse aos meus pequeninos. Então eu quero ir agora aqui com você para o livro de Hanoud Galut, ou seja, Apocalipse, no capítulo 7. Veja bem que no livro de Kozok-Ul, eu estou deixando muita coisa aqui pelo ar, porque aqui é preciso muito tempo para a gente estudar. No livro de Kozok-Ul, ele diz que vinha seis homens da banda do Oriente, né? E eles traziam, 4 deles traziam a arma esmagadora na mão. Um deles trazia a pena de escrivão e o tinteiro na cintura. Mas aí você percebe que 4 e 1 é 5, então falta 1 para 6. E onde nós vamos encontrar esse 6º homem? Exatamente aqui. Os 144 mil selados de El Shuru, capítulo 7 de Hanoud Galut, Apocalipse. Depois disso, vi 4 querubins em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Veja bem que aqui, esse texto ele está ao contrário do que deveria ser. Agora nós vamos encontrar o outro homem que desaparece lá da contagem dos 6. Verso 2. Vi outro querube que subia do nascente do sol, tendo o selo de Ialro, e clamou em grande voz aos 4 querubes, aqueles aos quais foram dados fazer dano à terra e ao mar. Olha aí, ó. Tá vendo? O texto ele tá contrário, mas tudo bem, dá de entender. Agora que apareceu o 4º, o 5º, o 6º querube, o 6º homem lá de Kozok-Ul. E o versículo 3 diz assim, dizendo, não danifiquei, mas a ordem não foi para fazer uma destruição, mas ele corre agora como quem vem voando, correndo, mas que voo é esse aí? Depois nós explica. Dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos de nosso Ialro. Tá vendo aí qual é o trabalho? Olha, vocês ficam quietinho aí, você receber a ordem de passar após o querube que está selando, tá? O que tem a pena de escrivão e o tinteiro na cintura. Depois que ele terminar, vocês passam pelo meio de Al-Rush-Oleim. Mas aí o querube vem com a mensagem e diz, olha, vocês param aí, segura aí. Deixa ele terminar. Ó, vamos ler de novo? O querube vem voando. Mas que mensagem é essa que voa? Exatamente a mensagem da internet hoje. Hoje nós sabemos que a mensagem do Criador ela vai ser concluída na base da internet, tá? Do www. Viu? Vi outro querube que subia do nascente do sol, tendo o selo de Ialro, e clamou em grande voz aos 4 querubes, aqueles os quais foram dados fazer dano à terra e ao mar, dizendo, não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos. Então, o que está acontecendo agora? Está acontecendo exatamente o selamento. Tá? Apocalipse capítulo 14, versículo 1. E vi o cordeiro sobre o monte Sião, e com ele os 144 mil, tendo escrito em suas frontes o seu nome e o nome do seu pai. Esse é o selo, tá?
Então o verso 4 ele diz aqui no capítulo 7, então o profeta diz, então ouvi o número dos que foram selados. Ele só ouviu. Era quanto? Que era 144 mil de todas as tribos de Yauxuru. Eu paro bem aqui nessa questão do Yauxuru, né? Das tribos, porque muita gente vai se perguntar, mas vem cá, Expedito, e onde está as tribos? Eu não sei. Eu não sei onde elas estão, mas uma coisa eu sei. Eu sei muito bem que ele sabe quem é de cada tribo, ele sabe quem é de cada lugar. E ele vai organizar esse povo. Então, meus queridos, é importante a gente estudar esses assuntos aqui, porque a coisa está rolando. Já está sendo preparada exatamente a soltura dos quatro ventos. O povo de Yahushua Merhushihai aos poucos estão sendo selados. E eles vão ser ajuntados também. O Criador me mostrou eu juntando eu estava injuriado aqui, estava desconsolado. E de repente, não era um sonho, algo assim especial. Ele me mostrou eu juntando uns carrinhos de mão de manga, cada manga bonita, linda aquelas mangas. Tinha algumas machucadas e ele mandava eu colocar elas para o lado, para não juntar com as que estavam sã. Então, eu tenho certeza que o trabalho dele está sendo feito. E ele concluirá, como diz Ellen White, ele diz que o Altíssimo estava com seu braço, ela viu ele com o braço estendido no meio do povo para reaver o remanescente do seu povo. E ele concluirá essa obra com grande poder. E a gente está certo disso, que as portas estão sendo abertas para a gente fazer um trabalho digno do nome do nosso Altíssimo. Então, meus queridos, eu quero dizer para vocês, 144 mil serão selados agora no último período chamado Laodiceano. Muita gente confunde, dizendo que esse número é simbólico. Não, não é simbólico não. A questão é que as pessoas não sabem fazer a contagem. Mas a contagem é a seguinte, o primeiro grupo é o que veio do dilúvio, o segundo grupo é o que veio do dilúvio até a morte do Salvador Yahushua Merhushihai. O terceiro grupo é aquele que veio da morte de Yahushua até Filadélfia, são chamados de mártires. E o quarto grupo é exatamente de 1844 até o fim, que é o remanescente, os 144 mil do período laodiceano. Então essa mensagem é uma mensagem maravilhosa, dada por Yahushua Merhushihai. E eu tenho certeza de uma coisa, todo aquele que o buscar, todo aquele que procurar guardar seus mandamentos, Apocalipse 12, 17, aqui está a perseverança dos que guardam os mandamentos de Yahurim. Lá está dizendo Deus, viu? Mas sabemos que esses nomes são de blasfêmia. Que guarda os mandamentos de Yahurim e tem o testemunho de Yahushua Merhushihai. São esses os 144 mil. Porque eles guardam mandamentos. Eles buscam a doutrina nos 10 mandamentos. Tá bom? Então, queridos, eu quero dizer a todos que vão ouvir esse áudio-vídeo, nós estamos aqui para fazer o trabalho de Yahushua Merhushihai, aquele que nunca perdeu e nem vai perder. Então saibamos que a hora está chegando e Yahushua está voltando. Nós temos o estudo do calendário que prova tudo isso. Nós sabemos praticamente que não demora mais. Tudo está caminhando para o fim. Tá? No outro vídeo, nós vamos falar da grande geleira que se soltou lá no Ártico e ela está caminhando para mar aberto. Ela é do tamanho do Rio de Janeiro, ela tem 150 metros de espessura, é um iceberg dos maiores. E ele está andando para mar aberto e ele vai ser totalmente degelado e vai crescer as águas no planeta e essas águas vão invadir
até 220 quilômetros de planeta dentro, tá bom? Então, nós temos uma mensagem, e essa mensagem será dada carinhosamente a todos nossos queridos, porque Yahushua nos ordenou a fazer isso. Amin Naul. Até a próxima.